Estamos no ar, chegamos! Muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal, com os arteiros de plantão aqui. Eu nem vou começar o bom dia direito. Explica o que aconteceu, João Neto. Esse copinho de café aqui do lado, eu vou pegar, vou dedurar, dá licença. Eu pego pra você aqui. Pega aí. O que você quis fazer com esse copinho de café no segundo que começou o programa? Eu esqueci que eu tava com café, pô. Esqueceu que tinha um programa para começar também. Não, eu esqueci que eu estava com café. E aí? Aí eu não tinha o que fazer com café. Aí ficou desesperado. Aí eu virei o copo de café levantou, escondi. deixou o copo cair, colocou o copo no chão. Não, eu já fui colocar ele no chão, só que o o que foi pior é que eu tive que virar o copo de café e tá quente, né? Mas virei. Mas virou? Virei. Tá com a boca ardendo. Não, tá de boa. Ó, você queimou sua... Nossa, é o destino. O quê? Você queimou a sua língua. Por quê? Queimou. Não tinha briga ontem, né? E o São Paulo? São Paulo perdeu. E o Palmeiras? Ganhou. E o líder? O Palmeiras? Isso porque não tinha briga. Não Queimou tinha. a sua língua. Agora Isso aqui tem. não foi combinado. Agora tem. Isso não foi combinado. Ele queimou a língua dele. Agora tem a briga. Deixa eu abrir o programa direito, dando um bom dia pra você em casa. Muito obrigado pela sua companhia desde já. Vem com a gente no nosso WhatsApp, 659-9694-3737. Tá na sua tela aí. 659-9694-3737. Você já viu, a gente vai falar da liderança do Campeonato Brasileiro. Mudou, viu? Sai o São Paulo, entra o Palmeiras, a pontuação é a mesma, 16 pontos. Tem muita coisa ainda neste Campeonato Brasileiro. E a final antecipada, pelo menos de momento, a primeira do Brasileirão, no sábado entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi. Mas antes, para a gente comentar com você, claro, as novidades do misto. O cara já chegou, fez exame, Gênison já está na capital mato-grossense, vamos passar os detalhes daqui a pouquinho. Ingresso gratuito para misto e Botafogo no Brasileirão Feminino também. Demissão do Vojvoda no Santos, chegada de Cuca, é o Santos mudando de técnico mais uma vez, virada do Vasco para cima do Fluminense, enfim, tá lotado o nosso programa hoje, então vem com a gente, 659-9694-3737. Davi Navarro, vou começar com você hoje, porque eu já chamei o João Neto, dá o seu bom dia primeiro e fala um chupa João Neto aí, porque ele errou feio ontem. Que isso, cara? Errou feio, Negativo. merece. Negativo, errei nada. Se fosse, Bom dia. imagina se fosse você Será que dando vai um ter gol comentário do Di desse, Maria? errado desse, o que ele falaria de você ao vivo hoje. Não, seria um... Imagina Davi- o caos que seria. O Davi escárnio. sabe que... Deixa ele dar o bom dia o Davi dele, sabe Bom que dia, não mano. é esse Bom o dia, João contexto. Neto. Bom dia pra quem tá acompanhando a gente em casa. Assim, o cara errou, né? Ele falou que não tinha briga, acontece. aí o Palmeiras passou. Como é que não tem briga se um time passa o outro no mesmo dia? E não foi na 8ª rodada, né? Palmeiras arrancou a liderança na 7ª, na Exatamente. rodada que não teria Mas briga. eu devolvi a provocação, porque o cara fez a piadinha lá na hora de falar do São Paulo, ele falou do Flamengo, eu devolvi a provocação. Tanto que depois eu falei que, pra mim, o terceiro Você falou postulante é e o se Fluminense. arrependeu. Agora você tem que Você seguir o falou e se líder arrependeu de caladinho. suas Quem que eu palavras. falei que era o Dinho, terceiro dinho, dinho. postulante ao título ontem? Quem que eu falei que era o terceiro postulante ao Fluminense. título ontem? E o segundo? Palmeiras, O primeiro? o São Paulo. Você é um falsinho, né, cara? Ah, o hominho falso. Não tinha briga Flamengo, nenhuma, cara, Flamengo. possibilidade nenhuma do O Palmeiras hominho assumir a falso. liderança. Cara, mas segundo assim, o João que Neto. tá deixando chateado o São Paulino hoje não é nem a derrota foi normal. O Atlético, em qualquer fase que seja, é difícil bater ele na sua casa. Eu não me recordo do São Paulo Eu não sei batendo o no que é isso. Atlético Mineiro, viu? O São Paulo tem Eu não me muitos recordo. problemas jogando com o Atlético lá. Do jeito que o São Paulo tem facilidades, entre aspas, com o Cruzeiro, o São Paulo tem dificuldade com o Atlético. Mas o que deixa o São Paulino triste é a lesão do Lucas, né, cara? Já já a gente vai falar disso também. O Lucas desfalcando o São Paulo por aproximadamente 2 meses. A boa notícia no meio disso tudo é que tem a pausa, né, para a data FIFA, então não serão tantos jogos assim que o Lucas pode perder, mas tem toda aquela questão para voltar e tudo mais. Agora só volta depois da Copa do O Mundo. Lucas já tem reincidência em questão de lesão. É uma preocupação, uma dor de cabeça para o torcedor são paulino, que a gente já comentava, né? O São Paulo nessa briga pela liderança, perder 1, 2 jogadores já complica a vida do São Paulo, por isso que o São Paulino está preocupado com a situação do Lucas Moura. Mas o Brasileirão fica para depois, porque agora, João Neto, você que é o dono das quentinhas do misto, essa aqui a galera já sabe, a galera que acompanha o capitalnoticia.com.br já tá ligada. Gênison chegou, fez exames, agora tu diz pra gente, passou certinho, já tá treinando, tá disponível para começar a preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro? Passou os exames, tudo ok, tudo certo. Acredito eu que o Gênison deve assinar agora. Já estamos no final da manhã, né? Então provavelmente já assinou o contrato.
para poder já estar em campo treinando na tarde de hoje. Eu acho que o Gênison já começa a treinar com o elenco na tarde de hoje e já se integra ao elenco mistense. Bola, Eu não sei como aquela eu não sei academia. como tá a programação para hoje do misto, né? Eu sei que ontem já teve treino em campo, na terça-feira foi treino em academia, mas o que eu tenho de informação é que hoje o Gênison será integrado ao elenco mistense. Então já começa a sua Já trajetória. começa a sua Veste trajetória, pela já primeira começa a vez trabalhar. A camisa do misto hoje. Exatamente. A Confirmado. torcida do misto tem um perfil de internet, um site que chama Mistonet, que cobre bastante o misto, são de torcedores mistenses, e eles divulgaram a contratação do misto, que foi furo do Manfrines e do Davi aqui no Capital Notícia, que é o site que eles trabalham. Só que na divulgação eles colocaram o Gênison com camisa do Cuiabá. Na postagem, né? É, Eu e vi a isso aí torcida que a galera não ficou curtiu muito. pé da vida com isso, né? Mas eu entendo. A partir de agora eles terão a oportunidade de postar com a Mas camisa eu do entendo, misto. porque é o que chama atenção de fato. Além de Isso aí, ser Manfrines. a foto do Gênison aqui, rapaz. Fazendo exames? Ó, os exames aqui, ó. Com o doutor, como que é o nome desse doutor, João Neto? Conhece? Luiz Alberto. Luiz Alberto. Primeira mão. Aquela ali foi na clínica do Fauser, né? Eu conheço o Ó, ambiente vou ali. falar um negócio que ficam achando que eu que vazo as coisas. Não foi eu que passei essas fotos pra você, não. Passaram as fotos, chegaram, né? Mas pode garantir que não foi, Tá, porque não realmente foi o João fui Neto. eu. Não foi o Não João vão Neto, achar mas tá que na fui eu, sua não foi tela. eu que passei, não. Olha o Gênison aí, tá com sorriso na foto do Eu meio, né? recebi essas Feliz. fotos aí, mas eu não repassei nenhuma delas. Está não fui eu. sorrindo o senhor Gênison aí na foto do meio. E tá pronto para vestir a camisa do misto, pronto para integrar o elenco mistense para a Série D do Campeonato Brasileiro. Não foi o João Neto que me mandou a foto, isso eu garanto. Quem que foi? Eu não posso falar, né? Eu sou guardado Vai por cair. lei nisso aí, Ali né? que vai cair em cima Exatamente. de mim esse Eu, negócio aí, Davi. cara. Não, mas não foi o João Neto, não. Não briguem com o João Neto. Não foi o João Neto que me enviou essas fotos, não. Foi outra pessoa. Que eu não vou falar aqui, mas, pô, tá ajudando o jornalismo. O torcedor não tá feliz? Não é uma boa? Pronto. Tá ajudando o jornalismo. Gênison com a camisa, não com a camisa do misto, mas já com a camisa preta, né? Foi bem, né? Escolheu bem as cores aí o Gênison para fazer os exames. Já tá certinho, pronto para assinar. Talvez já tenha até assinado o contrato definitivo aí até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas não só o Gênison é novidade no misto. A novidade também é ingresso gratuito, Davi. Teremos entrada franca na faixa 0800, de graça. Misto e Botafogo, quarta rodada do Brasileirão Feminino no Dutrinha, sabadão? Eu achei que você já ia passar outro jogador aí, velho. Já tava. Não, tem tava algumas ansioso. outras situações. Achei que ia Pode falar a conhecer posição, outros João Neto, atletas. que o Misto está procurando? O- Tá encaminhando? O que eu tenho de informação é que o misto busca ainda várias posições, né? Todas. Mas busca jogadores para ofensivos para ponta. que Ponto. hoje- Se você falasse extremo, Não, mas eu vou ficar falar irritado. disso, que hoje o mundo do futebol não chama Não mais é de extremo. ponta, chama de extremo. Hum. Busca volante, principalmente volante de marcação, contando com a recuperação. Eu sempre me foge o nome do garoto. Yudi. Yudi. Contando com a recuperação do Yudi e com a permanência dele, teriam 2 segundos volantes de qualidade ali, o esquerdinho e o Yudi, né? Então, pelo que eu sei, a principal busca do misto é por um volante de marcação e zagueiro. São as 3 principais posições que o misto busca. E tem também uma tendência a buscar um meia criativo, que já é mais difícil de achar no mercado, E né? tem algum tipo de contratação que se pareça com a questão do Gênison? Alguém de nome? Eu acho que pelo que Já eu tenha vi, passado por aqui? pelo que eu vi da lista ali, tem vários caras de Já, nome, mas tem assim, vários caras? não tenho mais tanta informação. Então tudo bem, não temos mais informações, mas com certeza teremos na próxima semana, durante essa semana também, pode acontecer alguma coisa hoje, na sexta-feira. Então você fique ligado no Pantanal nos Esportes, todo dia, 11h30 da manhã, para saber de tudo do futebol de Mato Grosso. Hoje tem mais informações do misto, amanhã a gente volta com certeza com mais coisas do Cuiabá, que estreia na Série B do Campeonato Brasileiro Sim. no eu sabadão. quero saber coisa do Operário. O Operário é fechado demais, Muito né, fechado, cara? é muito ruim. Todo mundo quer, Trabalhar cara. com Tem que Operário. começar a dar uma pentelhada mais no Operário lá, porque o pessoal acaba ficando bravo com a gente, porque a gente fala muito de misto. Mas não- A gente fala muito de misto, um pouco de Cuiabá e nada do Operário. O Cuiabá já é fechado, já é difícil ter algum tipo de situação vindo do Cuiabá. E que é, de certa maneira, até um. Mas é fechado, correto. mas pelo menos ele anuncia as coisas, né? O Operário Agora não o anuncia operário nada. não, o operário é fechado no antes, no durante, no depois, é fechado totalmente. Aí a gente o não operário. acaba não trazendo informações do Operário, mas não é porque a gente não quer, não. É porque não Tenta, consegue. viu? Porque não Tentamos. consegue. Tentamos. É complicada a situação para se acompanhar a vida do operário, torcedor do Chicote. Mas, né, se você chamar a atenção dos caras, quem sabe o nosso trabalho seja facilitado. Mas se o Mas- operário é fechado, o misto é aberto para o seu público. Exatamente. Sábado tem Série A em dose
única, porque o misto só que tá na Você Série fala dose dupla? Essa é dose única. Série A e B, Dose né? dupla, cara. Tem Série A e Série B. Força do hábito ainda, né? Tá na moda essa desculpa aí. Saudades. Tá na moda essa desculpa que é de força do hábito. Enfim, sábado tem Série A do Campeonato Brasileiro Feminino, Série A1. O misto enfrenta o Botafogo e a entrada é franca para o torcedor, ou seja, é de grátis. Só chegar no Dutrinha que o torcedor pode acompanhar o misto e Botafogo É de pela graça? Série A1. Qual De graça. Qual será que vai ser a reclamação agora? Não, de graça também não dá vontade de ir, pô. De graça você tem está que cobrar caro. pro cara querer ir. Eu acho que a desculpa vai ser Eu essa tenho a agora. teoria que é assim, cara, que eu acho que quando você cobra, as pessoas vão mais do que quando é de graça. É? Porque Exatamente. quando cobrou contra o Flamengo, foi, não, meu Deus, que absurdo. R$30 pra ver o misto jogar na Série A não dá. É, Contra o Flamengo, pelo achamos amor caro. de Deus. Aí agora é de graça. Agora eu quero ver se vai ter mais torcedores agora que é de graça do que quando foi R$30. De novo contra um Carioca, de novo na Elite, de novo no Dutrinha. E contra um time que eliminou o misto na Série B do ano passado, né? Então vamos olhar com carinho para esse jogo aí, torcedor mistense. Amanhã mais detalhes também 5 do misto horas o feminino. jogo. E o misto precisando muito do resultado. Muito do resultado. É um dos últimos jogos aí do misto contra times do mesmo patamar, podemos assim Depois dizer. pegam adversários Porque mais fortes, né? Porque já começa a vir a galera ali do top 8 do futebol brasileiro feminino. O Mistão enfrentou o Flamengo até agora, que é até uma surpresa, tá na Tá indo ponta bem, de né? cima, né? A gente não esperava o Flamengo na ponta de cima da tabela. Mas enfim, amanhã mais detalhes do futebol feminino aqui, porque sabadão tem misto na Série A1, tem misto na Elite do futebol feminino nacional. Então fica ligadinho, 11h30 da manhã a gente tá de volta. Mas hoje a gente segue para falar de Elite, para continuar falando de Campeonato Brasileiro. Desta vez, vamos começar pelo Santos? Santos Futebol Clube, que recebeu o Santos, Internacional. Santos E o sempre Internacional meteu 2-1 para cima do Santos, venceu o Santos em plena Vila Do Belmiro, João Neto. que aí escancarou a crise de vez. Aí começou a crise, técnico demitido, Vojvoda caiu, demitido do Santos. Chegou o Cuca, João Neto. Primeiro, queda do Vojvoda, merecida. Santos indo para o seu 15º treinador desde 2020. É brincadeira, né? Primeiro que foi rapidão, né? Acho que 5 minutos depois do apito final já saiu o comunicado da demissão do Vojvoda. É, assim, já estava decidido, né? Já esperava, né? Foi muito rápido, cara. Espera só o E, Botafogo assim, perder na próxima Mas rodada. aí você vê, cara, que Com relação ao Martin Anselmi, né? parece que é o seguinte, parece que não tem tanta convicção assim. Vamos deixar aqui, ok? Se perder, ele é demitido Mas hoje. você Se tá não descobrindo perder, agora? se não perder, a gente continua até o próximo. Você está descobrindo agora? Esquisitinho, Que é né? só resultado? Esquisitinho demais isso aí. Só que assim, eu acho ele um bom treinador, eu acho que ele tentou implementar coisas no Santos, mas ele não conseguiu. Eu não consigo colocar a culpa só nos outros. Do mesmo jeito que eu gosto e que eu não gosto de transferir a responsabilidade do jogador para o treinador ou para a comissão técnica, eu acho que o jogador tem que assumir a sua responsabilidade. Nesse caso, a comissão técnica tem que ter um pouquinho de responsabilidade também. Nós conversávamos aqui antes do programa começar, estávamos divergentes na opinião, mas eu e o Davi achamos que o Santos tem um elenco até ok. Não tem um elenco para brigar por título, não tem um elenco para brigar por top 5, mas tem um elenco Não para era ficar ali tão entre os mal. 10, entre os 12, né? Sim. Não para ficar brigando tanto contra a zona de rebaixamento. Então eu acho que tem uma parcela alta dos seus atletas, tem uma parcela altíssima da sua diretoria E, cara, e uma alta da comissão técnica eu também. acho que nem foi porque perdeu, não. Porque o Cuca foi anunciado hoje já com videozinho e tudo. Não, mas gravar vídeo hoje, Já querendo ou não, é tava- rápido, né? Não, gravar vídeo é rápido. Mas, pô, pra você fazer um acerto do dia pra noite, não é rápido. O que eu Então, o cara acompanhei, já Mas tava é que acertado o com o Marcelo clube. Teixeira já trabalhou com o que eu próprio acompanhei é Cuca, que Cuca já tava fecharam ali no ontem às mercado. 2 da madrugada a contratação. Foi O que eu fácil porque acompanhei já foi tinha isso. essa relação fácil. já. Mas já tinha, então... Não, mas uma ligação, já tava seu Cuca, certo. caso aconteça, é possível? Acho que pelo menos um primeiro contato já Pois já é. Até teria porque o Cuca tá acontecido. sem mercado algum, né? Aí você olha para um time que tem Neymar, Gabigol, querendo ou não, é um chamariz, pô. O cara fala, opa, Exatamente. E assim, vou voltar, hein? eu acho que passa muito pelo Vojvoda a fase do Santos. Porque, de fato, eu não acho o time do Santos tão ruim quanto pinta, né? Quanto joga, inclusive. Acho que o Santos poderia jogar um pouco mais. Tem bons jogadores. Pô, o Gabigol, querendo ou não, ainda é um baita jogador. Hoje é o principal jogador do Santos. Tem o Neymar, que também E tem esse muita gol do Zé qualidade. Ivaldo, hein? Cara, o aí- Zé Ivaldo é um Tá cara de brincadeira o Zé Ivaldo, O Zé né? Ivaldo é um cara que... Desculpe interromper esquisito, você, Davi, cara. mas Falando- chama a atenção esse gol Falando em contra bons do Zé jogadores, Ivaldo. o Zé Ivaldo não tá Não, tão bem, não né? pode nem ser considerado gol contra. Ele quis fazer isso, né? A impressão tá que passa. doido. Ele quis cabecear pro gol do Acho que Santos. não, cara. Tá O cara doido. quis, não quis. Não, né? Moisés é um bom jogador. O Moisés é bom jogador. O Rony não é horrível. É bom jogador a gente também, pode falar pô. que o Rony é bom jogador. Mas, sim, pelo Santos o Rony vai bem, tá? Não dá pra falar que o Rony joga mal no... Não, o Rony é bom jogador, No não. Santos não, ele é muito participativo dentro do jogo. Então, acho que tem bons jogadores.
O Rollraiser, por exemplo, eu não entendo como que o Rollraiser não é titular absoluto dessa equipe. Não faz sentido, né? Rollraiser ou Rollaser? Rollraiser. Eu falo Rollaser. Vamos falar Rollraiser, Eu então. falo Rollaser, mas Rollraiser eu achei que ficou mais bonito. Eu O não torcedor entendo. do Santos fala que é o argentino mais sem sangue da história do futebol. Pô, mas ele entra bem todo jogo. Eu queria ele no São Paulo. Se ele é sem sangue, o Neymar é morto, então. Que isso? Aí você vai puxar o cara pra Ah, e a comemoração do Neymar? Peraí, Ele vai- cara. Eu sou foda, aqui. eu faço gol Olha o aqui, xingamento, faço na rapaz, olha a Kings boca, League. rapaz. Calma. Peraí, cara. É aqui Como e na que Kings pode League isso, também. cara? É aqui, é na Kings League, É onde tudo uma for. gincana pra ele? O Santos é uma Meti gincana? gol de pênalti, eu sou diferente demais. O Santos é uma gincana pro menino Ney? Ah, mas o time é bom, cara. O time do Santos não é ruim. Poderia jogar mais, e aí passa muito pelo treinador. Só que aí traz o Cuca, né? E eu não sei o que esperar do Cuca, cara. O Cuca já teve grandes trabalhos no futebol brasileiro. É um dos maiores treinadores do futebol brasileiro na última década, aí, né? Nos últimos Faz 10 anos. tempo que não tem um trabalho legal, né? Mas exatamente, tem algum tempo que ele não trabalha tão bem. Teve aquela polêmica também do caso lá dos anos 80, que ele foi jogado. Pelo caso, né? Exatamente, então de estupro. ainda acho que pega meio mal essa E que contratação dele. Tentam vender que ele foi absolvido, mas na verdade, pela lei lá, prescreveu, né? Não é que ele foi Exatamente. absolvido, né? Não é um cara que eu contrataria muito por conta disso. Então, Mas se a gente analisar trabalho também, eu não lembro do último trabalho. Lembro, né? O a último gente trabalho sabe dele foi que no Galo. nas ruas, 21. de fato, ali pode não ter muita pressão, mas em questão de arquibancada, principalmente internet, tem muita pressão por causa do Cuca. Essa bagagem que o Cuca traz, por causa do que já foi falado aqui, né? Essa questão do julgamento à revalia que ele teve lá na Suíça na década de 80, quando ainda jogava pelo Grêmio, questão do estupro Ele chegou a lá ser contra os preso lá, mas jogadores, depois né? foi solto e veio embora, né? É uma boa para o Santos apostar no Cuca, tendo em vista que já está em um momento conturbado, em um momento ali de disputa, já rixa com a torcida, porque a torcida não compra a ideia da diretoria, não compra a ideia da comissão técnica, detesta os jogadores do Santos, o que o Zé Ivaldo foi esculachado ontem, até antes do gol, é brincadeira. Então você coloca mais um cara pressionado, mais um motivo de pressão dentro do Santos, né, Jonathan? E outra, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o caso do Cuca, lá de anos atrás, de muitos anos atrás, ele voltou à tona quando o Cuca teve a infeliz ideia de defender o Robinho. E, se eu não me engano, ele estava treinando o Santos, surgiu a polêmica do Robinho e o Cuca quis defendê-lo. Aí um jornalista ou uma jornalista falou assim, não, peraí, vamos lembrar de uma historinha aqui? Para você estar aí defendendo o Robinho, teve essa historinha sua aqui, ó, vamos relembrar isso. E a partir dali voltou à tona, ninguém falava daquilo, né? O Cuca passou por Palmeiras, por Atlético Mineiro, campeãoníssimo. Campeão de tudo, né? E ninguém lembrava dessa história. O ato infeliz dele de tentar defender o Robinho trouxe a história dele próprio à tona novamente. Por este motivo e por outros motivos eu não traria o Cuca. Eu acho que o Cuca já está no momento da carreira de declínio, não rende mais como rendia antes. Não sei se por esse declínio ele pode mudar um pouquinho da postura, mas a postura do Cuca sempre foi de bater de frente com o medalhão. Ele tem 2 medalhões gigantes Tem no um Santos. cara lá que é meio complicado, né? Acho que E o o Neymar, Gabigol com o também Neymar não ele é- não teria coragem de bater de frente, não. Acho que o maior problema ali poderia ser com o Gabigol. O Neymar tá num patamar ali de dono do Santos, então não tem como bater de frente? Cara, é o tamanho do cara dentro do mundo, né? É difícil. Uma coisa é você bater de frente com o Gabigol, outra coisa é você bater de frente com o Neymar. Trazer pro meu time, para não falar que eu tô falando mal do Santos. Uma coisa é você bater de frente com o Caleri, outra coisa é você bater de frente com o Rogério Ceni. É diferente, né? É mais difícil. A última passagem dele foi pelo Atlético Mineiro, né? Que, Foi. ele saiu sendo exposto por vários jogadores. Eu lembro Sim. de entrevistas do Bernard, por exemplo, fortíssimas falando sobre ele. Não tinha conversa com ele, não gostava de conversar com ele. Então, eu acho que o Santos Aparentemente ele é um cara difícil de se lidar. o Santos erra mais uma vez o treinador. Até cara. pela questão dele mesmo sair dos projetos, né? Na fase boa, na fase ruim, não importa. Ele não aceita pressão. No São Paulo ele ficou chateado porque um torcedor chamou ele de cabelo de boneca. E ele externou isso, numa entrevista ele falou, hoje eu fui aqui xingado, me chamaram de cabelo de boneca. O que o cara se importa? Aí ele vai para uma panela, né? De pressão. Exatamente. Você falando de pressão, ele vai para uma panela de pressão que é o Santos Futebol Clube. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O Santos, desde 2020, com seu 15º treinador, só o Cuca, pelo Santos, passou 4 vezes, em 2008, 2018, 2020 e agora em 2026. Enfim, uma bagunça o Santos Futebol Clube, a gente vai ver se vai melhorar ou não, mas fato é que não tem mais para onde correr. Cuca é técnico do Santos. Vamos para um rápido intervalo? E o gol do Neymar? Disso você não fala, né? Você é muito contra o Neymar, cara.
Gol de pênalti? Neymar faz Mas gol, ele já você não fez na fala. Kings League já. Semana boa pro Neymar, viu? O Fez da- agora também. 2 ué. gols de O da pênalti. Kings League ele falou aqui, trouxe Um como na Kings destaque, né? League, E faz gol ontem, ele fica Um quieto. contra o Internacional, nos 2 jogos ele perdeu. A boa fase do Neymar é também impressionante. Daqui a pouco a gente Mas volta fez para gol. continuar falando de Campeonato Brasileiro. O próximo tema, mudança na liderança. Palmeiras pegou, pelo menos por enquanto. São Paulo caiu e tem jogo no sábado entre eles, viu? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta, voltamos com o Pantanal nos esportes. Vamos participar com a gente no WhatsApp, 659-9694-3737. Mande a sua mensagem, mande a sua participação, a sua opinião, que é a mais importante pra gente aqui, nesse segundo bloco. Para falar de São Paulo e Palmeiras, a mudança na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras pegou, hein, pelo menos por enquanto. E a galera tá te enchendo o saco aqui, Joneto, pela questão do não tem disputa. Você se arrependeu do que você disse ontem? Que não tem briga? Não arrependi, não. Não. Você fala as coisas assim, erradas, erra, você não tá nem aí. Erra, Você só vai falando. Vocês são personagens demais, você sabe que era brincadeira. Não, negócio não foi tem brincadeira. briga. A gente te Só conhece. sendo- A exatamente gente- por este justamente, motivo, ó. O a seu gente sorrisinho conhece. irônico aqui mostra que É você porque é realmente bom demais me ver conhece. você errado. É bom demais ver você errado. Conversa, ainda falei ontem que o São Paulo não ganharia o jogo. Deixei claro que o São Não, Paulo você não falou que ganharia o empataria. jogo antes. Então. E que foi não um teria jogo, briga. e foi um jogo que poderia ter sido empate tranquilamente. A É? coisa de não ter briga era. Mas foi empate? Mas você secou o Palmeiras Poderia ontem? ter sido. Não, eu não vi. Acabei não- que eu você não não consegui comprou ver o nem jogo? o jogo. Eu tava no aniversário ontem. O Davi estava comigo na rádio. Aniversário Também de eu sei que criança. não viu o jogo. Tinha um É aniversário de agora. criança ontem às 18 horas. Como é que a gente fica? Não, temos bastantes informações sobre o jogo. É? Temos bastante informações sobre o jogo. Mas eu ontem não sequei nem torci. Nem sequei, não deu tempo de fazer isso. Agora Pelo no sábado que- assistirei. Pelo que foi esse Palmeiras 2, Botafogo 1, Palmeiras abrindo o marcador, Botafogo tendo um jogador expulso corretamente, né, João Neto? Pelo amor só de você pensar, é brincadeira comigo. Não brinca comigo desse jeito. Cara, o Medina puxa a camisa, dá um carrinho por trás. O cara último entrando homem. na área. O último homem não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Quer dizer sim, também. Não, tá a na opinião regra. que o dele é último- inválida. Não, Você- não existe. Se vocês Você acharem na tá de regra pra brincadeira. mim, se vocês acharem na regra pra mim o último homem, eu dou um carro de presente Pô, pra vocês mas o dois. último homem não é uma chance clara e manifesta. Não, depende. Às vezes sim, às vezes não. Tanto que Então a gente você tem... não daria o Entrando cartão na vermelho. área. Não, aí você está complementando a sua afirmação. Você está Então, colocando cara, é isso que eu outros tô falando. predicados. Então, você- O mas fato você dele daria o ser- cartão vermelho? O fato dele ser o último homem não quer dizer que precise Você ser daria vermelho. o cartão vermelho? Cara, eu vou falar do que eu vi. Realmente eu vi pouco esse lance Lá aí. vem, O que lá eu vi, vem. ele tá aberto na ponta esquerda, né? Entrando na área. A gente não tem a imagem. No intervalo eu vou ver a imagem. Eu posso dar a opinião depois? Eu vi uma Não, vez só. Você tem que ver, tá agora. Brincadeira, né? Eu vi uma vez só. No intervalo eu vou ver. Eu dou opinião após o intervalo. A gente volta pro terceiro bloco Tá com eu beleza. dando opinião sobre esse cara. Tá, beleza. Pra não ser Não injusto. esquece não, porque a chance de eu esquecer também é grande. Pra não ser injusto. O Palmeiras abriu 2-0 no segundo tempo, que teve um jogador a mais durante toda a segunda etapa, mas ainda conseguiu se complicar, viu? Brincou com o perigo ali, deu muita sorte pro azar o Palmeiras, né, Davi? Foi um jogo que... Ah lá, não é expulsão ainda. Não, esse é o gol. Foi um jogo que o Palmeiras poderia ter se complicado à toa, esse jogo contra o Botafogo? Cara, foi, né? Porque o Palmeiras joga bem contra o Botafogo. O Palmeiras tem, especialmente ofensivamente, né? Esse ano é a marca do Palmeiras. Ofensivamente, começa a jogar bem, começa a se organizar um pouco melhor. O meio-campo passa a funcionar. A gente tem um Palmeiras hoje que é até interessante ver jogar, porque é muito mais livre, né? O John Arias, por exemplo, às vezes estava na ponta esquerda, às vezes ele estava na direita, às vezes ele estava no meio de campo. Então, os jogadores têm muita liberdade, mas não é aquela liberdade maluca que acaba não funcionando, né? Igual a gente vê no Santos, por exemplo. No Santos, você vê o Gabigol em vários lugares, você vê o Neymar em vários lugares diferentes ao longo do jogo, mas acaba não funcionando tão bem. No Palmeiras tem funcionado essa liberdade, tem sido uma liberdade organizada. Só que defensivamente ainda é muito frágil. E a gente viu isso justamente no gol do Botafogo, né? Uma falha absurda de defesa do Palmeiras, que deixa espaço ali no meio para o Danilo entrar, e o Danilo, que é um baita jogador, aproveitou o espaço, conseguiu infiltrar a área do Palmeiras e fazer o gol. Então, se complicou à toa o Palmeiras, tem que se organizar um pouquinho melhor defensivamente para que isso não aconteça. Acho que no ataque está funcionando muito bem, mas a defesa ainda libera uns espaços. A gente até Vai lá, brinca, né? Joneto. Aí, ó, a expulsão.
Eu não acho que foi para vermelho. Tá Tem louco. 3 jogadores do Botafogo entrando na área, ele tá fora da linha da grande área, lá na ponta esquerda. Eu não acho que foi para vermelho. Se for vermelho direto, eu não acho que foi para vermelho, não. Gente, olha os 3 jogadores do Botafogo entrando na área. O cara faz Ele duas faltas. Ele tinha cobertura. Ele tinha cobertura. Por ser uma chance clara e manifesta de gol, Ele não. nem chega perto da bola. Sim, Ele amarelo. nem disputa, bom. Amarelo. Nem disputa. Amarelo. Então você daria o cartão Eu amarelo. daria o cartão amarelo. Tá registrado a Por opinião do João Neto. conta, não precisou nem do intervalo. Por conta da cobertura no meio aqui, pô. Tem Eu 2 de jogadores novo. a mais ali. Tem 3 entrando, 3? pô. Tem 3 entrando na cobertura. Pra mim, não é uma chance clara e manifesta de gol, não. Eu acho que... Vamos lembrar daquele lance do Botafogo e Palmeiras no jogo da virada? Que o botafoguense reclama muito de um vermelho. Quem que foi o jogador que foi expulso? Que o VAR chamou, aí ele resolveu expulsar? Mas eu não vou lembrar. Eu não lembro também, não. Mas teve um expulso. Teve um expulso e foi uma lance até num lugar parecido e foi para vermelho. Para mim, por que era para vermelho naquele lance? Porque quando você olha para cá, no meio do campo, quem entra na área com possibilidade de finalizar era o jogador do Palmeiras. Então, se ele ganha aquela disputa contra o zagueiro do Botafogo, seriam 2 contra Olha o gol do praticamente o Danilo. goleiro. 2 contra praticamente o goleiro. Nesse lance, o Arias está ganhando na disputa, na corrida do seu marcador, mas tem um batalhão de botafoguenses entrando na área. O Arias não está nem em direção ao gol. Então eu achei o vermelho exagerado, cara, de Agora, verdade. olha o espaço que a defesa do Palmeiras dá pro Botafogo jogar nesse gol do Danilo. E um bate, rebate, ninguém fica com a Ele bola, deu sorte todo também na área, mundo cara. desesperado. Ele deu fazendo. bastante sorte aí também. Não, Não, mas sorte. o Danilo no recurso também, né? Baita jogador do Mas a Danilo. jogada é construída com muito espaço. Só o cabelo do Danilo que tá feio. pra Isso é caramba. algo que... Agora É virou estiloso, comentarista cara. de cabelo agora. Não, mas tá Ah, feio. você vai cara. comentar cabelo alheio. Tá feio, o cabelo Né? dele. Você vai O pra seu que é barbearia, estiloso. Eu então. gostava dele com o cabelo mais curtinho, era melhor. Vai entregar currículo na barbearia, então. Era melhor. Bem Pelo melhor. amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, João Neto. Comentando Feio, João mas Arias, bola, enfim, estreando, né? Falar de futebol um pouquinho. Não, exagero jogar também. como Arias, Estreando não, porque ele já tinha Enfim, jogado não, bem em né? outros jogos. Foi o melhor jogo dele disparado. Então, enfim, estreando como jogador que a gente esperava. Né? Porque ele já foi bem, pô. Não, essa é exagerando. Mas ontem foi um Foi jogo o melhor. especial dele. Foi o melhor dele. Foi o caso disparado. da Vocês partida. não estão muito o caso do animados para time. falar do Palmeiras. Vamos mudar então. Ele Vamos quer polemizar, tá vendo? Ele Não, quer não é que eu não polemizar. tô animado, é que você tá me Vamos falando uma São coisa. São Paulo Futebol Finalmente Clube. estreou. Ele João já Arias tinha tá jogado jogando bem. A gente tá falando 5 aqui. jogos. O Não, camarada e nós já falamos aqui outras vezes que ele tava jogando bem. Então, e o camarada A gente vai vem contra falar o que a do gente cabelo falou, do Danilo. estreou. Tá tão animado para falar do jogo que fala do cabelo do Danilo. No lance do gol, mas isso aí é João Neto, cara. Danilo tu não conhece? convocado para a seleção brasileira, melhor jogador do Botafogo, mesmo uma fase, Ele mas é o que São importa é o Paulino, cabelo. o negócio Não, mas dele é eu falei aqui estética. anteontem que pra mim o Danilo tem que ir pra Copa do Mundo. Ele Então é São vamos Paulino. falar do São Paulo. Eu não já falei que que o São Danilo Paulino tem que ir está pra Copa. animado Eu pra não falar falei do que o São Danilo Paulo. tem que ir pra Copa do Mundo. O São Paulo Futebol Clube Aí ele perdeu, responde, tá vendo? melhorando. Ele é ignorante. O Atlético Mineiro venceu o São Paulo Futebol Clube Tava, ontem. quantos jogos sem na vencer? Arena 6 MRV. jogos? O quê? O Atlético tava sem vencer? Por aí, 5, Acho que era 5 ou 6 jogos sem vencer. Estava na 16ª colocação, início muito abaixo dentro do Campeonato Brasileiro, mas ganhou do líder. É um confronto que, querendo ou não, uma vitória que, querendo ou não, dá moral para o Atlético Mineiro. João Neto, São Paulo estava na liderança. Está disputando ali com o Palmeiras, 16 pontos cada, né? Está dividindo, podemos assim dizer, a liderança do Campeonato Brasileiro. Dentro deste cenário, não visando só a questão de São Paulo e tudo mais, a derrota de um líder para o Atlético Mineiro na Arena MRV é normal? Sim. Sim, não acho que seja anormal, não. É muito início de campeonato. Pode ser que a presença do São Paulo entre os 2, 3 primeiros ali seja ilusória e pode ser que a presença do Atlético Mineiro entre os últimos seja ilusória também. É muito cedo para a gente ter esse tipo de prognóstico. São Paulo normalmente tem muitas complicações jogando contra o Atlético em Minas. Padece bastante lá, perde bastante jogo. Ontem fez um jogo para mim bem ok, cara, bem interessante até. Disputou, brigou, se tivesse um Mas empate... o Galo foi melhor, né? Eu acho que foi melhor, mas não uma vantagem grande, assim. Acho que foi um jogo muito mais para empate do que para qualquer outra coisa. São Paulo vencer por 1-0 seria ok, o Atlético Mineiro vencer por 1-0 seria ok, um empate seria o mais ok de tudo. Então, acho que o São Paulo até consegue desempenhar bem jogando fora de casa, num gramado sintético e tudo mais. Derrota que não é para se sentir, não. Acho que o São Paulo mais sente, Eu ia perguntar início, isso aí, é Lucas. uma derrota para baixar a moral Não. do Novo Horizontino, Não. do São Paulo? Não, nem um Caraca, pouco. esculacho. É que eu recebi mensagem do Homero sobre o Novo Horizontino, que eliminou o misto na Copa do Brasil. foi eliminado ontem. E foi eliminado ontem para Jacuipense. Perdeu nos pênaltis, né? Não, eu acho que não diminui a moral, não, cara. E assim, acho que a resposta da torcida pro Clássico, ela mostra isso, né? A última parcial que eu vi hoje no início da manhã
era de 40 mil ingressos vendidos. Mas então, aí, provavelmente, mesmo se tivesse tomado 5-0 do Galo, era para encher, né? se tivesse tomado 5-0 do Galo, teria 25, 28, com certeza. Então, acho que uma resposta da torcida é que ela continua acreditando ainda, mas o que aconteceu ontem é o que nós falamos aqui ontem, que o principal problema do São Paulo é começar a perder jogadores pelo elenco Mas curto, né? preocupa essa questão do Lucas? Já explicando para o torcedor que está em casa o que aconteceu com o Lucas. Porque ele já não é mais o cara tão importante que foi em 2023, por exemplo. Ele não é Pelo menos ele não é tão importante no desempenho. quanto... Ele não é tão importante, Mas preocupa tanto assim? Sim, lógico. Ele não é tão importante quanto 2023, mas ele ainda é muito importante. O Lucas é se você pegar um meio para frente ali que tem Bobadilha, Luciano, Caleri e Lucas, o Lucas é o único que é mais rápido, é o mais criativo, então preocupa sim. Hoje tem o Cauli para substituí-lo, mas a gente não sabe o que será do Cauli. O Cauli de 2 anos atrás, todo mundo queria. O Cauli do ano passado, o torcedor do Bahia já não queria mais. O Cauli do São Paulo, a gente não sabe ainda qual Cauli será. Então, vai ser o cara para substituir o Lucas? E sendo o Cauli, o time não vai ficar lento demais? Com o Cauli como meio-campista, tendo o Luciano e Caleri à frente dele e Bobadilha ao lado, acho que o principal fator que o São Paulo perde com a saída do Lucas, com a lesão do Lucas, que foi um azar sem tamanho, é uma joelhada na costela, né? O cara acaba meio que pisando com o joelho na costela dele ali, e acaba tendo a fratura, 2 fraturas. Preocupa sim, preocupa bastante. Ontem o São Paulo não teve o Lucas Ramon, poupado por questões físicas, não está machucado nem nada, mas foi poupado. Tinha a ideia de poupar o Caleri também, mas não teve essa necessidade. O que teve de melhor entrou em campo, né? Só não tinha o Lucas Ramon e o Lucas começou no banco. O Lucas entrou, jogou 12 minutos só. E o Lucas entrou bem no jogo até. Se a gente pegar o São Paulo contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, parecia que o Lucas estava receoso com o sintético. Ele não estava arrancando tanto, ele estava... É um jogo até emblemático que eu falo, porque eu fiquei irritado com o Lucas. Se você está falando de medo. Pra mim, ele fingiu que estava jogando ali. Não, ele estava se escondendo um pouquinho, estava se perceber segurando. que ele estava receoso, até no jeito de jogar. Eu até falei, se for para ser assim, é melhor não jogar no sintético quando for jogar, porque prejudica o São Paulo. Né? Ontem, no momento que ele entra buscando aceleração, buscando o jogo da maneira que é mais normal para ele, né? Inclusive no lance que ele machuca, ele dá uma arrancada do estilo Lucas. Um espaço curto, consegue fazer o giro, sofre a falta, só que aí ele dá azar que um dos marcadores acaba caindo em cima dele com o joelho e fraturando a costela dele. Então foram 12 minutos de Lucas ontem, mas um Lucas, a gente falando do termo aí da coisa do sintético, um Lucas diferente, mais solto no sintético. E deu esse azar, cara. Eu acho que sim, a gente está falando do Lucas agora. Poderia ter sido o Luciano, poderia ter sido o Caleri, poderia ter sido o Marcos Antônio, que também se lesionou bastante ano passado. Eu já falei aqui, não ficou tão marcado as lesões do Marcos Antônio, porque ele voltava rápido. Mas eu lembro, sem puxar tanto assim na memória, 3 lesões do Marcos Antônio em momentos importantes ano passado. Então, o que preocupa o São Paulino é a lesão. Não só do Lucas, mas do elenco todo, porque o elenco realmente é muito curto. E por isso também ontem eu coloquei o Fluminense como, para mim, o terceiro postulante a brigar depois de Flamengo e Palmeiras, porque o campeonato, eu ia falar Mato Grossense, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, e regularidade você precisa de elenco, não tem jeito. Eu quero a opinião do Davi daqui a pouquinho sobre o Roger Machado, que conheceu sua primeira derrota comandando o São Paulo Futebol Clube. Mas antes, o Homero Machado mandou uma mensagem pra gente no WhatsApp, o 659-9694-3737, falando o seguinte: bom dia, bancada do Pantanal nos esportes. Davi, Manfra, João Neto. Bancada, vocês viram que o Novo Horizontino não conseguiu sair do 0 ontem e perdeu para Jacuipense por 5-4 nos pênaltis. Isso mostra que o placar do jogo contra o Misto foi enganoso. É a opinião do Homero Machado. Não foi enganoso, né? Porque o Novo Horizontino criou para vencer o Misto. Mas mostra que dava, né? Se a gente falava que dava aqui, para o Misto vencer... É futebol. Se a gente fizer aqui uma escadinha, o Jacuipense eliminou Santa Catarina. Se eliminou o Cuiabá. Aí o Novo Horizontino, que eliminou Corinthians, que eliminou Santos, que meteu 4 na primeira fase no Palmeiras, veio aqui e meteu 3 no misto. E vai lá e perde para Jacuipense. Futebol é isso. A gente gosta de futebol, a gente gosta de futebol por causa disso. Ele tem uma lógica, mas essa lógica ela nunca sempre tá acontecendo, não. Inclusive, o time que vai visitar o Cuiabá na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Sport, está sendo bastante criticado, está entrando num momento turbulento ali por causa do desempenho e porque caiu na Copa do Brasil para o Atlético de Minas Gerais. Então, é a Copa do Brasil já fazendo suas vítimas. No passado, o Sport era Série A, foi eliminado pelo Operário aqui. Aqui no Dutrinho. E a Copa do Brasil, o Operário jogando a Copa do Brasil proporciona muito essas coisas, cara. Já que a gente falou de um time menor, só para não passar isso, porque para mim é um feito, não só o que fez ontem,
mas o que fez no campeonato até agora, que é a vitória do Curitiba contra o Mirassol. Pô, quanto tempo que o Mirassol não perdia em casa? Eu nem Nunca sei. perdeu. Na Série A, você fala? É É a mas primeira até derrota Série A na não Série perdeu. A da história do Mirassol. E no Paulista esse Não, ano em teve casa, derrota? não lembro. Teve derrota em casa no Paulista esse ano? Para o... Eu sei que Para o perdeu. Palmeiras não foi em foi, casa, não foi, não lembro. Eu sei que Foi no Eu Maior não para lembro. o Palmeiras. é um time que Provavelmente foi. perde muito pouco em casa. O Mirassol consegue ir muito bem jogando no Maião. Inclusive, a gente disse aqui, eu particularmente disse que se o Palmeiras e Mirassol fosse em Mirassol, eu acho que o Mirassol teria vencido o Palmeiras pelo que foi o jogo, né? E o Curitiba chegou lá e venceu. E não só isso, o Curitiba foi até Itaquera e venceu o Corinthians, foi até Minas Gerais e venceu É o quinto a equipe colocado. e venceu a equipe do Cruzeiro. É um início de ano de campeonato que eu não esperava tão bom assim do Curitiba, não. Tá indo muito bem, principalmente fora de casa, né? E ao contrário, o Mirassol tá indo mal, né? Se desfez um pouquinho do Campeonato Paulista, né? Tratou ali como estadual, que tudo bem, né? O principal é você chegar bem numa Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Optou por isso o Mirassol. E o início do Campeonato Brasileiro preocupante. Não está dentro da zona de rebaixamento, mas está ali na beira, né? Um pontinho de diferença para o Internacional. Então, de olho nesse Mirassol também e bem lembrado o destaque para o Coritiba. E um destaque também, Davi, como eu pedi a sua opinião, a questão do Roger Machado, conhecendo a sua primeira derrota com o São Paulo, comandando São Paulo, ele que estreou, né, na partida contra a Chapecoense, venceu a Chape, venceu também, para ficar com a liderança, qual foi o jogo que o... RB Bragantino em Bragança. Venceu o Bragantino em Bragança Paulista, que o São Paulo não vai muito bem contra o Bragantino, e agora perde para o Atlético Mineiro, e a galera falando, ó, finalmente o Roger Machado estreou. Você acha que é por aí Peraí. ou estão pegando no pé Exagero demais? igual é do Arias. Não, é muito cedo, cara, para avaliar o Roger Machado de qualquer maneira, positiva ou negativamente. São 3 jogos. É claro, a gente sabe que no Brasil, 3 jogos às vezes é suficiente para demitir um cara, né? Às vezes o cara faz 3 jogos e já é demitido. Mas eu acho muito cedo para avaliar qualquer coisa de um trabalho, especialmente de treinador, em 3 partidas. E o saldo é positivo, né? 2 vitórias, uma derrota Imagina você até criticar agora. um cara que tem 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota. Não tem como. E É uma que a derrota gente normal. está se acostumando com cada coisa no Com futebol loucura, né? brasileiro, né? Sim. Tô acostumando com loucura. Eu acho que é uma derrota normal contra o Atlético Mineiro. É claro, o São Paulo estava na liderança e tal, mas o São Paulo não é esse time avassalador, né? Não é um time Não é uma para máquina dominar de o guerra. futebol brasileiro. Não, pô, estava na liderança porque estava vivendo uma boa fase, mas não é invencível. E perder para o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, jogando na casa do Galo, é um resultado plausível dentro do esperado no São Paulo. Então não tem como avaliar o Roger Machado agora. Nem para falar que o cara é bom, que ele está bem, que o trabalho dele é muito bom no São Paulo, nem para falar que o trabalho dele é negativo. Está muito cedo. O tricolor paulista perdeu, o tricolor carioca das Laranjeiras também perdeu, tomou a virada para o Vasco da Gama ontem. E claro, vai ser o nosso tópico no nosso terceiro bloco. Além da virada do Vasco, tem o Corinthians que visita a Chapecoense hoje. Já já a gente volta, então não sai daí que o intervalo é rápido. Voltamos! Pantanal nos Esportes no ar novamente, continuando no Campeonato Brasileiro, desta vez indo para o Rio de Janeiro. Tem Vasco, tem Fluminense pra gente falar, a virada do Cruz Maltino, 3-2 para cima do Flusão no Maracanã. João Neto, a gente falando de técnicos aqui, sai o Vojvoda, entra o Cuca, tem o Leonardo Jardim no Flamengo, tem o Arthur Jorge chegando no Cruzeiro, o Roger Machado no São Paulo, enfim, uma loucura do futebol brasileiro. Mas tem um técnico que está bem também, né? Sim, obrigado. É o Renato Gaúcho. 3 jogos. Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense. Virada contra o Palmeiras, empate em 3-3 que o Vasco poderia muito bem ter vencido contra o Cruzeiro. E agora mais uma virada para cima do Fluminense. Essa melhora do Vasco, essa postura também que a gente tem que se destacar do Vasco da Gama, passa muito por esse Renato Gaúcho? A gente tem que lembrar que o empate em 3-3 foi fora de casa e com a reta final do jogo com um jogador a menos, né? É mais ou menos do que a gente esperava, porque normalmente os trabalhos do Renato começam muito bem, né? Só que você pegar 3 dos melhores e não perder para nenhum deles, ele dá uma surpresa, porque a gente está falando aqui o tempo inteiro que Palmeiras e Fluminense vão brigar. O Cruzeiro eu acho que já não briga mais pelo título, mas será para mim ainda um dos fortes do ano.
Mesmo que não vá brigar pelo título brasileiro, vai brigar por Copa do Brasil, vai bem em Libertadores, vai conseguir subir bastante de patamar no Campeonato Brasileiro. Então você enfrentar de cara, de saída, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense e não sair derrotado é um ponto fora, né? É um ponto de se valorizar demais, assim. Embora eu acho que ontem foi muito mais demérito do Fluminense na reta final do que mérito do Vasco. Porque eu acho que o Fluminense ele se desliga da partida. Eu acho que ele acha que, ó, ganhamos. Tá decidido isso aqui. O Fluminense que abriu 2-0, né? A gente fala de virada com 2-0 do Fluminense em dado momento do jogo. O Fluminense, ele parece que achou que já tinha acabado o jogo. O Zubeldia fala isso na coletiva dele. Entregamos o jogo ao Vasco, entregamos a bola ao Vasco. O Zubeldia é que agora deu errado porque tomou a virada. O Zubeldia, se a gente for acompanhar as coletivas dele, ele fala direto da questão de finalizar a partida. A gente não está conseguindo, até quando ganha, a gente não está conseguindo, é algo que ele bate na tecla sobre essa questão de matar o jogo. E ontem ele deixou muito claro a questão de trazer o Vasco para o jogo. Já, a bola é de vocês agora, desenvolvam aí. Ele ficou muito irritado com isso. E eu concordo com ele. Eu acho que o principal fator que levou o Fluminense a não vencer ontem foi o desligamento, o relaxamento. Acho que a palavra mais correta é até o relaxamento. O Fluminense relaxou, o Vasco foi valente, buscou a virada e está de parabéns por isso. Davi Navarro, o Vasco está melhorando, pontuando, né? De 9 pontos ganhou 7 contra esses adversários complicados, né? 2 fora de casa, Palmeiras e Cruzeiro, e agora o Fluminense jogando como mandante no Maracanã. Mas, querendo ou não, todos os gols do Renato Gaúcho e do time do Renato Gaúcho foram no segundo tempo. Você vê isso aí com um olhar mais positivo, olhar mais negativo? Qual que é a visão do Davi Navarro? Copo meio cheio, copo meio vazio? Te preocupa, te anima, enfim, essa análise do Renato no Vasco, que conseguiu melhorar o Cruz Maltino, mas que, querendo ou não, começa o primeiro tempo mal e acorda e mata o segundo tempo. Cara, eu acho que passa muito por essa ideia de que é o Vasco, né? De que é o Vasco que viveu uma fase muito ruim no começo do ano. Então, especificamente nesses 3 jogos, pegou 3 grandes. Pegou o Palmeiras, pegou o Cruzeiro e pegou o Fluminense. Os 3 começaram melhor o jogo. Já conseguiram encaminhar um resultado no começo do jogo para depois tomar uma virada ou um empate. Então, eu acho que o que acontece talvez uma subestimação, subestimação existe? Talvez o time subestime um pouquinho o Vasco da Gama em algum momento, ou simplesmente relaxem mesmo na partida. Acho que isso é algo muito comum no futebol como um todo. Quando você está com o resultado no placar, você não vai ficar correndo à toa para se desgastar se você pode segurar o resultado. Mas nem sempre isso acontece. E aí eu acho que entra o Renato, que é passar confiança para os jogadores, né? Que é passar justamente essa mentalidade para os jogadores de que, pô, a gente consegue vencer, a gente é bom, a gente tem qualidade, cada um aqui tem as suas qualidades específicas, cada um aqui tem o seu estilo de jogo e tem que pôr isso dentro de campo porque vai dar resultado. Então, acho que passa muito por isso, essas viradas do Vasco, por essa mentalidade que o Renato Gaúcho entrega. E aí, quando o Vasco é o patinho feio, quando o Vasco é o desacreditado, acho que cresce dentro do jogo muito por causa disso. Não sei como vai ser quando o Vasco enfrentar equipes que teoricamente estão do seu nível, né? Talvez não consiga desempenhar tão bem quanto foi nessas partidas. Porque a gente não vê nada muito especial do Vasco em questão de organização, em questão tática. Acho que não tem nada muito especial de fato. É mais esse ímpeto do jogo, de não desistir, de acreditar, de ir para cima. O Vasco é um time que tem ido muito para cima com o Renato Gaúcho, nas situações mais adversas do jogo. E isso tem dado resultado, tem surtido efeito, especialmente quando sai atrás, porque aí o outro time já está um pouco mais tranquilo, né? Já está naquela fase de relaxamento da partida e o Vasco aproveita isso. Então acho que o Renato tem aproveitado esse fator e saber animar o time para isso. O time do Vasco também não é ruim, né? A gente falava aqui do Santos, por exemplo, mas o Vasco tem o Cuiabano, o Vasco de Copa tem do Brasil. o Andrés Gomes, que é muito bom jogador. O jogador. Vasco, para mim, é consideravelmente superior ao Santos, por Tem exemplo. o Thiago Mendes, que é bom. Consideravelmente. O Nuno Moreira também é muito bom jogador. Assim, então tem um time bacana, o Vasco. E aí acho que tem de onde tirar o Renato. Claro que ainda precisa de algumas coisas, né? O centroavante, não vou falar que não tem, porque o David, tá fazendo ali a centroavância. Mas, por exemplo, aqui tinha o Pablo, o Vegete. Mas tem opções, né? A gente não sabe se vai dar certo ou não, mas ele trouxe 2 centroavantes, né? Trouxe o
o gringo lá, o loiro, que eu esqueci o nome, e trouxe o Brenner. Quem tá jogando é o David, mas a opção ele tem. O gringo loiro é o Spinelli? Não Você lembro o É nome o que dele. fez Fez gol o ontem? gol. Ele é centroavante, né? Não tem essa informação. Para mim ele é ponta. Porque ponta. eu lembro que quando ele foi contratado, o que falavam é que ele jogava de 9 também. Pode ser que ele assim, seja... ó, não sei se você está trazendo algo de uma análise porque mais aprofundada. Nas né? análises que eu vi dele, falavam que ele poderia muito bem jogar de 9. E o Pode Brenner só jogar, joga, né? e o Brenner só joga de 9. Foi o Sinestrosa que o Vasco trouxe também? Do Cruzeiro, né? Não, que é outro jogador que jogou Libertadores ano passado, que joga mais pela ponta, porque os dois chegaram mais ou menos na mesma época, diziam que o loiro aí era para jogar mais centralizado. Eu acho que o Vasco tem opções, assim. Eu não acho o time do Vasco consideravelmente melhor que o time do Santos, Eu já acho. mas eu acho melhor. Eu acho que ele tem mais opções e tem, por incrível que pareça, menos fervor no seu ambiente, né? Com discussão ali de Gabigol e Neymar, eu acho que o Vasco ganha em todas as posições. Né? Goleiro, lateral direito, dupla de zaga, lateral esquerdo. Acho volantes. que os dois goleiros são bem bons. O Leonardo. Aí quando é pra falar Leonardo, fala Léo. Quando é acho pra o falar Léo Léo, Jardim fala melhor. Leonardo. Eu Pra também mim, o Léo acho, Jardim é eu muito- acho o Léo mais seguro do que o Brasão, melhor mas eu que acho os o- dois bem bons, assim. Bem bons mesmo. Pra mim, ganharia ali Gabigol, que é questão ali do... Nem o Lembrando Renato Gaúcho que o definiu Santos ainda o O Santos centroavante. tem um grande zagueiro para jogar agora, né? Que é o Lucas Veríssimo. Lucas Que ainda Veríssimo. não estreou, O Lucas mas Ele Veríssimo ganha é dos uma, dois zagueiros do Vasco. é uma boa, mais do que boa contratação da equipe do Santos, Lucas Veríssimo. Um cara que traz experiência, um cara que é bom jogador. Então, assim, mas aí a gente fala daquilo que você estava falando antes, que o Davi estava falando, na verdade. São jogadores de um nível, são times que são de um nível parecido, o Vasco e Santos. O Vasco ele está vencendo times que são acima dele, e isso é importante numa competição Mas dessa. eu Né? tenho minhas dúvidas de como é que o Vasco vai enfrentar o Santos. Já enfrentou Se e vai perdeu, ser né? superior assim, Exatamente. Não sei como é que vai. O Vasco, tomou 2 gols o do Neymar, Vasco né? praticamente... É o Vasco do Renato mas Gaúcho. foi Vasco- o jogo da demissão, não foi? Praticamente foi o jogo. O Diniz caiu Diniz? contra o Santos? Ou já estava com o interino ali? Não vou lembrar agora. Mas eles já se enfrentaram e o Santos venceu. O Vasco praticamente renasceu com o Neymar, né? Meteu 2 gols no Vasco e tudo. Que é no jogo que eu já disse que ele fez Nós já os 2 estava gols com por conta da com categoria. interino. né? Bruno Lazzaroni, que já foi interino no Cuiabá também há um tempo. Uhum. Da comissão técnica do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, Eu eu acho acho que que ficou com foi. outros também. Ele não foi da comissão técnica do Antônio Oliveira. Tá ali no Vasco da Que é Gama. filho do Lazzaroni. Filho do Lazzaroni? É, É sério? sim. Eu não sabia. Legal. Ele é filho Bacana. do... Fica a informação. Informação Lazzaroni. bacana aí do João Neto. Parabéns, João Neto. Obrigado pela informação. Informação, falando em informação, hoje tem Chapecoense e Corinthians, Arena Condá, mais um gramado sintético no gramado do futebol brasileiro. Esse crime do futebol Por brasileiro. isso o Memphis não vai Por jogar, que vai crime, ser cara? preservado. Crime. O- Acho engraçado demais a FIFA liberar essa palhaçada e não deixar. Não, vocês podem, mas no meu campeonato não. Só nos outros aí, no meu de jeito nenhum. Mas Acho é Você engraçado tem condições isso. de manter o gramado Na bom. Copa do Mundo é muito mais fácil. A FIFA né? não mantém gramado beleza. nenhum. Não, mas Tudo não é só na beleza, Copa né? do Mundo, ela não deixa nenhuma competição organizada por ela. Que competições que ela organiza, João Neto? Mundial de Clubes, Muito mais fácil, cara. Se Duas manter um gramado Copas. para 3, 4 jogos, pô. futebol. Não, 3, 4 jogos com Duas temos Copas. 22 grupos. A Copa do Mundo de clube é a mesma coisa que a Copa do Mundo, pô. Muito mais fácil manter o Você está gramado. querendo arrumar problema Um só, mês. né? Não, o mundo inteiro fala isso. Vamos falar de Ela não Chapecoense e deixa Corinthians, usar. a informação é... É uma pataquada deixar esse negócio de plástico no futebol brasileiro. É ausência ridículo. do Memphis, retorno de Yuri Alberto, Corinthians que está a 5 jogos sem vencer. Qual foi a lesão do Yuri mesmo? Nessa do Yuri Alberto, não vou lembrar certinho, o Davi pode passar o VAR aí, o nosso menino do VAR também, o Davi Navarro. Primeiro, questão do Dorival Júnior. Ganhou títulos, né? Supercopa mais recente, Copa do Brasil lá atrás, no ano passado, mas nessa loucura do futebol brasileiro, você coloca a sua mão no fogo que, se o Corinthians perder hoje, Dorival Júnior termina a rodada como técnico do Corinthians? Eu acho que ele não será demitido, não coloco minha mão no fogo, mas eu também não coloco na categoria da loucura, não, cara. Não seria loucura? Não, o time do Então Corinthians... já é pra se pensar, É, não? o time do Corinthians joga muito mal, cara. Eu falei no final Você do não é ano. o cara que pede eu paciência, falei no... tava aqui descascando o Santos, É, que cara. demite treinador a rodo, que não sei o quê, que não tem confiança Eu nenhuma. não falei isso em momento algum. Eu falei que o Santos errou na contratação do treinador. Não, mas você falei falou que não disso, tem convicção. Ele não falou da convicção? Tudo bem, mas eu não falei da demissão. Então em você não tem série. convicção. Você é o estable. Não tem convicção no trabalho do... Nenhuma. Eu falei no final do ano, mais uma vez, um título mascara o trabalho ruim do Dorival.
Rapaz, é um trabalho Assim ruim. como em 2023 no São Paulo, o trabalho dele foi muito ruim e o título mascarou Não, isso. mas aí você é contra o Dorival ou o trabalho do Dorival? O trabalho no do Corinthians? Dorival é Porque ruim. agora que eu lembrei que ele já tem uma rixa com o Dorival há Não bastante tem, eu tempo. acho ele fraco. Que você não gosta do Dorival. Acho o Júnior. trabalho dele fraco, eu acho que o trabalho dele, tanto no Flamengo, quanto no São Paulo, quanto no Corinthians, ele acabou surgindo de alguma maneira um título, acho que ele tem os méritos para ter esse título, mas ele mascara as coisas muito ruins que ele faz no trabalho. Eu acho que ele é melhor do que o antigo treinador do Corinthians, que é a dupla de argentinos lá, o pai e o filho. Ramon Dias Eu acho e que ele é melhor que o Ramon, acho que o Ramon já deu. Emiliano Dias. Eu acho que o Ramon já deu e a gente viu isso no Inter depois também. Mas eu acho que a sorte que o Dorival acaba tendo, sorte entre aspas, né? Que isso, João? Para ter título, mascara os trabalhos ruins dele. Sorte. Sim. 3 Copas do Brasil recentes. Flamengo, Corinthians, São Paulo. Uma Libertadores, uma Supercopa. Isso aí, sorte. Ué. A gente não critica ué. aqui o tempo inteiro o Abel É Ferreira? muita sorte. Não, mas pensa num cara sortudo, A o gente Dorival critica Júnior, o né? cara que é o maior ganhador da história do Palmeiras. E não vamos criticar o Dorival porque tem 3 Não, Copas do mas a Brasil. gente critica ele Não, a porque ele gente não ganha há 3 critica- anos. Ele não ganha 2, mas ganhou 10 nos últimos 5. Não ganha há 3 Mas anos. o Abel Ferreira também é sortudo? O Abel O Abel não Ferreira é sortudo. bem melhor que o Dorival. Longe. Cara, mas você vai falar isso? 200 vezes. Se você falar um título ou outro, Bom teve é o sorte trabalho nesse. do cameraman do Não, Corinthians. eu ainda falei aqui sobre. Bom trabalho. Eu ainda coloquei entre aspas a questão da sorte. Você tá muito craque Neto, você tá pegando uma palavra Não, e tá mas Não, chamando mas ela é de que verdade. o cara é você sortudo. colocar entre aspas pra mim já chama atenção. É, pô. E eu tenho o direito Eu de ainda te falei, questionar. Eu ainda Não falei quer ser que tem questionado? os méritozinhos. Não, mas você tá querendo criar coisinha. Não, mas é que você É aqui já me nhenhenhenzinho, chama atenção. É nhenhenhenzinho. Ainda falei, ele tem os méritos dele, mas eu acho que o título da Copa do Brasil mascarou mais um trabalho ruim do Dorival. E eu acho trabalho que, do Dorival é ruim. Eu acho que o título É que da a questão Supercopa é de é- um jogo. Na Copa, o trabalho dele é bom porque se prepara para o jogo ali. Ele faz trabalhos famoso para, escolher para as partidas. Copas. Exatamente. Eu acho que no longo do ano, o trabalho dele não é bom no Corinthians. Mas eu, ano passado, por exemplo, eu tinha minhas dúvidas. Pô, o trabalho dele que não é bom ou os caras que não estão querendo jogar porque não estão recebendo? Esse ano, eu não sei se tem a mesma situação, se alguma coisa mudou no Corinthians e o trabalho dele está aparecendo mesmo. É difícil analisar o Corinthians, por isso eu tenho dúvida de quanto é o trabalho do Dorival e de quanto os caras não querem se entregar a todo jogo porque eles não estão recebendo salário, entendeu? Ó, mas a gente falou que algumas vezes esse ano já, aqui no Pantanal, nos esportes, que esse time do Corinthians ele resgata um pouquinho do que o torcedor do Corinthians gosta, que é a entrega, que é a determinação em campo, que é brigar pelo Isso sim. resultado. Então a gente não tem como pensar no que a gente pensava no passado, de o time não quer, não vai. Esse ano parece que o time Esse quer. ano não. Eu acho que É, o problema é não, muito é. mais de bola mesmo, de organização do time. Não consigo entender muito É, os times contra do o Santos, de Dorival, fato, não teve isso. O Corinthians, como para usar esse enfrentar a argumento. Chapecoense, a gente falou, né, dos 5 jogos sem vencer. Relembrando, empate com a Portuguesa no Campeonato Paulista, classificação nos pênaltis, né, aquela partida das quartas de final. Empate com o Cruzeiro, derrota para o Novo Horizontino na semi do Paulistão, caindo para o time de Novo Horizonte. E a derrota em casa mais recente para o Coritiba e esse empate aí na última rodada com o Santos 1-1. 2-0 para vou o te falar uma Coritiba, coisa. 1-1 contra o Santos. Demitiu o Dorival para trazer o Cuca, eu não demitiria o Dorival. Eu sou muito crítico do trabalho do Diniz, mas eu acho que Dorival e o Diniz são do mesmo tamanho. Eu não sei se seria um absurdo você demitir o Dorival para trazer o Seria. Diniz ou demitir o Diniz para trazer Seria. o Dorival. Diniz tem mais derrota que vitória no Brasileirão, Joneto. Não, o Dorival deve estar perto disso, não está não? Não, Mas No não tem. Brasileirão? não, tem. acho que não. Pode estar perto, se estiver perto, não tem. Não tem. Eu acho que assim, não tá eu perto deixo também, claro não. que são dois treinadores que não me agradam, mas eu acho que são dois treinadores que estão no mesmo patamar. Faria sentido? Você não criticaria Não aqui. faria. Na Eu segunda-feira, acho que o elenco do faria. Corinthians não Acontece encaixa... a troca. Eu criticaria por um motivo. Eu acho que o elenco do Corinthians não encaixa com as ideias do Diniz. Não tem os zagueiros interessantes para sair jogando com a bola, Mas é que aí que etc, tá. etc, Se você vai né? tirar um cara para trazer outro do mesmo patamar, não tem por que demitir o cara. É, não, era nisso que eu estava querendo chegar, para trazer o Cuca. Eu não tiraria o Dorival, continuaria com o Cuca. A história do São Paulo, que o São Paulo foi muito criticado por trazer o Roger. Eu acho o Roger mais treinador que o Dorival. Embora não tenha os resultados, eu acho o Roger mais treinador. Acho Roger mais. Machado Você quer ganhou que eu não o crie quê o na caso? Tá, carreira tudo dele, bem, gente. Eu João não tô Neto? que o aqui- Roger Machado ganhou como Eu não técnico, sou analista pelo de amor troféu. Deus. Se vocês fossem um pouquinho mais velhos, em 2006 vocês iam falar que o Abel Braga era horrível, porque ele não tinha título importante. A partir de 2006 ele teve um caminhão de títulos importantes. E ele já estava com um tempo bom de carreira e não Eu tinha disse que o títulos Roger Machado é importantes. horrível. Não, estou dizendo agora aqui Comparando porque com o a Dorival. questão Não tem como comparar com o a questão Dorival, do cara. título. Não tem Eu não como. vou analisar só título. Às vezes o cara não tem o título, mas ele desenvolve um bom trabalho. Tem vários
O campeão no Dorival final é tá um. desde a década de Que 2010, bom aí trabalho ganhou o Roger Machado Libertadores, desenvolveu, tudo. cara. O Grêmio, que foi campeão de tudo, foi ele que desenvolveu. Ele ganhou tudo. Não estou dizendo Ah, isso, então o vocês estão mérito falando dele é coisas desenvolver diferentes. times. Vocês estão falando coisas diferentes. Eu vou lembrar de novo do Abel Braga. O Abel Braga, ele estava ficando com a pecha Tudo bem, de ser cara, muito mas não ruim, adianta você começar. porque ele não tinha título. Você começar Tudo um bem, mas time ele não acabou a e carreira dele segurar o ainda. cara, A pô. carreira dele não acabou. Tipo, Roger Machado, você está findado para o futebol. Mas ele não é melhor que o Dorival. Mas eu acho. Eu tenho direito de achar que Mas ele é não melhor tem, que o não tem Dorival. como achar. Eu acho ele melhor faz que o sentido. Dorival. Tem telinha de resultado aqui, rapaz. Novidade, eu não sabia disso não. A produção... Repetindo, eu acho o Roger Machado A mais produção treinador até que o ainda Dorival. bem. Parabéns, produção, por ter chamado isso aqui, porque o João Neto já tá falando besteira demais. ó. Não, eu acho, inclusive, Já aproveitar, ó, tá aí o Dorival resultado. é campeão no meu time. Depois você Estão fala. os O Dorival é resultados. campeão no meu Depois você time, fala. eu acho o Roger Estão melhor os que ele. resultados na tela para vocês, então aproveitando já aí a chamada da direção, vamos para os palpites de hoje, porque tem Grêmio e Vitória na Arena do Grêmio. O que que vai dar nisso aí, João Neto? Repete o jogo aí, por favor. Grêmio e Vitória, hoje, 18 horas, Arena do Grêmio. Grêmio vence. Davi Navarro. Grêmio. Flamengo e Remo, a maior barbada da rodada, né? Isso é bom pra dar errado, né? Flamengo. Mas o Flamengo vence. Flamengo vence. Chapecoense e Corinthians, jogo que acabamos de falar. Dorival Júnior, quem sabe, na Berlinda. Até temo pelo Dorival Júnior, porque a gente fala de treinador aqui, ele cai. Tudo bem que é meio óbvio, né? A gente já tá esperando. Mas, querendo ou não, estamos levando a fama, né? Chapecoense e Corinthians na Arena Condá. Empate. Eu acho que empata também, eu acho que ele não cai por falta de opção. Tá aí. Vitória do Grêmio, vitória do Flamengo e vitória... E na verdade, empate, né? Os dois empates de Chapecoense e Corinthians. Assim termina a 7ª rodada, segundo a bancada do Pantanal nos Esportes. Agradecer você, João Neto, agradecer você, Davi. Agradecer, claro, a você em casa com a gente pela sua companhia, pela sua amizade, pela sua participação. Estamos juntos, viu? Amanhã a gente volta porque tem muita coisa pra falar. É estreia do Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro no sabadão. Todas as novidades do Dourado, questão de como chega o elenco, como chega o esporte. E as Tigresas também, tem Tigresa na Série A do Campeonato Brasileiro. E claro, os principais destaques, porque também tem rodada do Brasileirão no final de semana, com Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras no Morumbi, a briga do líder contra o vice-líder. Então não saia daí, porque a gente volta amanhã às 11h30 da manhã, porque a gente sabe que aqui no Pantanal dos Esportes você sempre fica bem informado. Tamo junto, até lá.